Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, eu sou o professor Rafael De Lázari e eu gostaria de dar continuidade aos nossos estudos para a preparação para concursos públicos, para exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos começar a trabalhar a partir de agora uma temática que é quantitativamente de maior incidência em concursos públicos, ok? Vou repetir. É uma temática quantitativamente de maior incidência em concursos públicos. É dizer, quando você pega a sua prova, o seu concurso, quais são as questões, quais são os temas de questões que caem de maneira mais corriqueira? E sem sombra de dúvidas, as questões que caem mais corriqueiramente são as questões relativas à teoria geral dos direitos fundamentais e aos direitos fundamentais em espécie, ok? Remédios constitucionais está dentro dos direitos fundamentais, nós vamos estudar remédios constitucionais oportunamente, de maneira apartada, mas também está dentro de direitos fundamentais, ok? Então, assim, eu requero uma atenção especial da sua parte, porque quantitativamente no seu concurso, essa é uma temática que vai aparecer com certeza de uma maneira predominante, tá? Cai bastante teoria geral dos direitos fundamentais em espécie, cai bastante também os remédios constitucionais, conforme eu já falei, cai bastante também quando aparece no edital, notadamente para nível superior jurídico, exame da Ordem dos Advogados do Brasil, controle de constitucionalidade, cai de uma maneira relativa para muito, né, digamos assim, um controle uma maneira não tão concentrada, mas ainda assim bastante incidente, questões relativas à organização do Estado e à organização dos poderes. São essas as matérias que costumam aparecer com maior frequência em concursos públicos. Então, sem mais delongas, vamos discorrer aqui sobre a teoria geral dos direitos fundamentais. Quando você me pergunta, Rafael, o que vem a ser a teoria geral dos direitos fundamentais? Eu posso te responder de uma maneira simplista como o arcabouço, o conjunto de bases, o conjunto de regras, de pensamentos doutrinários que levam ou levaram ou estão levando à estruturação dos direitos fundamentais em espécie. É dizer, para que você consiga chegar em um nível de evolução hoje, pelo qual você consiga aferir os direitos e deveres individuais e coletivos, os direitos sociais, os direitos da nacionalidade, os direitos políticos e os partidos políticos, é preciso que você entenda que houve certas discussões na história que levaram à formação dessas 4 espécies de direitos fundamentais. Essa discussão está dentro daquilo que a gente chama da teoria geral dos direitos fundamentais. Então, eu gostaria de começar com você indo na lousa, que eu gostaria de começar a trabalhar aqui com vocês agora a chamada classificação com base em Jelinek. Classificação com base, fique tranquilo, nós vamos colocar na lousa esse nome, classificação com base em Jelinek a respeito dos direitos e garantias fundamentais. Então vem comigo na lousa, meus amigos, vamos estudar com tranquilidade essa classificação, ok? Classificação de Jelinek. Fiquem comigo na lousa, ok? Que aqui eu vou usar umas palavrinhas meio difíceis, então eu quero que você preste bastante atenção. O Jelinek, meus amigos, é um publicista alemão e ele fala que os direitos fundamentais eles seriam baseados em 4 status. Na verdade, ele estudou as relações de sujeição do indivíduo ao Estado e ele falou que essa relação de sujeição se subdividiria em 4 status. É aquilo que ele chama de teoria do status. Vamos comigo na lousa que eu vou colocar quais são estes status. O primeiro status é o status subjectionis. Vamos comigo. Muita atenção com isso, meus amigos. Status subjectionis. O primeiro status é o status subjectionis. O segundo status é o status negativus. O segundo status é o status negativus. O terceiro status, meus amigos, é o status positivus. O terceiro status é o status positivus. Rafael, isso cai em concurso público? Costuma aparecer em prova discursiva. Status positivus. E, por fim, o quarto status seria o status activus. Vamos recapitular, portanto? A classificação de Jelinek, eu vou explicar para vocês cada um desses status, fiquem tranquilos, tá? A classificação de Jelinek, baseada na relação de sujeição
nas relações de envolvimento entre um indivíduo e o Estado baseiam-se basicamente em 4 status: o status subjectionis, o status negativos, o status positivos e o status activos. Vamos lá. O que é esse status subjectionis? O que é esse status subjectionis? É a relação de sujeição do indivíduo ao Estado. Anotem isso. O status subjectionis é a relação de sujeição do indivíduo ao Estado. Rafael, o que é o status negativos? O status negativos é a relação de defesa contra o Estado. Muito cuidado com isso, meus amigos. O status negativos é a relação de defesa do indivíduo contra o Estado. Negativos é contra o Estado. O status positivos é a possibilidade de exigir algo do Estado. Então, olha só, enquanto o status negativos é uma relação de defesa do indivíduo contra o Estado, o status positivos é a relação que o indivíduo tem de exigir que o Estado cumpra alguma coisa. E por fim, meus amigos, o status ativos diz respeito à participação na formação da vontade estatal. O status ativos diz respeito à participação na formação da vontade estatal. Prestem atenção, portanto, que agora vai vir a classificação com base em Jelinek. Veja só, é a classificação com base em Jelinek. A doutrina pegou esses 4 status e dividiu os direitos fundamentais essencialmente em 3 espécies, né? Em 3 gêneros, dos quais nós teremos as suas devidas espécies, ok? Quais são essas 3 espécies, digamos assim, de direitos fundamentais? Para a classificação com base em Jelinek, os direitos fundamentais, vamos comigo na lousa, eles seriam direitos de defesa, tem tudo a ver com status negativos, já vamos fazendo a correlação, ok? Direitos de defesa tem tudo a ver com status negativos. Segundo, nós temos os direitos prestacionais. Tem tudo a ver com status positivos. E também nós teríamos os direitos de participação. Participação tem tudo a ver com o status ativos. Estou escrevendo errado aqui. Status ativos. Volta comigo que agora eu vou explicar tudo isso para vocês. Não tem segredo nenhum. Vamos lá, pessoal. Qual que é a questão? Com base na classificação do Jelinek, se disse que os direitos fundamentais eles podem ser essencialmente de 3 espécies: direitos de defesa, direitos prestacionais e os direitos de participação. O que são os direitos de defesa? Veja só, o Estado atribui direitos fundamentais ao indivíduo e a melhor maneira que o Estado tem de respeitar esses direitos fundamentais é não fazendo absolutamente nada. É dizer, o indivíduo vai pegar esses direitos fundamentais que o Estado lhe concedeu e vai se defender do Estado com eles. Pode parecer contraditório? Até pode, mas eu tenho que trazer para você a informação de que o mesmo Estado, que é tradicionalmente o grande atribuidor de direitos fundamentais, é também o seu maior violador. É isso mesmo. O Estado, que é aquele responsável por atribuir direitos fundamentais ao seu povo, é também o seu grande violador. Se nós analisarmos a história, o Estado é o grande violador de direitos fundamentais. Então, para que servem os direitos de defesa? Você pega alguns direitos fundamentais e se utiliza desses direitos fundamentais para se defender do Estado. Quer ver como funciona? A liberdade de manifestação do pensamento. O grande exemplo que eu dou para vocês, a liberdade de manifestação do pensamento. O que o Estado tem que fazer para respeitar a minha liberdade de manifestação do pensamento? Nada. Exatamente isso. O Estado não tem que fazer nada. Eu tenho o direito de livremente me manifestar. É óbvio que as consequências dessa exteriorização podem sim ser punidas se você se manifesta de uma maneira preconceituosa. Você pode, por exemplo, ensejar direito à indenização, danos materiais, danos morais, direito de resposta, etc. Mas, em regra, o Estado não tem que fazer nada. Não tem que fazer absolutamente nada. O que o Estado precisa fazer para respeitar a minha livre manifestação do pensamento? Nada.
o Estado tem que deixar eu me manifestar dentro de um cenário de normalidade, obviamente. Exatamente por isso, pessoal, se diz que os direitos de defesa, muita atenção para isso, eles têm um caráter negativo. Por isso que eles têm tudo a ver com status negativos. Conforme eu falei para vocês, a classificação do status de Jelinek, status negativos, é uma relação de defesa que você tem contra o Estado, a relação entre o indivíduo e o Estado, ok? Por sua vez, nós temos os direitos prestacionais. E aí a coisa se inverte, pessoal, porque diferentemente dos direitos de defesa, em que o Estado não tem que fazer nada, eles têm um caráter negativo, os direitos prestacionais, eles têm um caráter positivo, porque eles exigem um fazer algo do Estado. Rafael, não entendi. Você poderia dar um exemplo para que eu consiga absorver essa matéria? Sim, perfeitamente. Você não tem o direito à saúde? Você não tem o direito à educação? Veja, a Constituição assegura ao indivíduo o direito à saúde. Se você pegar a Constituição, vai lá falar: a saúde é direito de todos e dever do Estado. A educação é direito de todos, dever do Estado, da sociedade. Esse tipo de dispositivo leva a crer o seguinte: o que é que o Estado precisa fazer para implementar o meu direito à saúde? O que o Estado precisa fazer para implementar o meu direito à educação? Tudo. O Estado tem que me dar o direito à saúde e à educação porque a Constituição me assegura esse direito, ok? É óbvio que você pode procurar saúde na iniciativa privada. É óbvio que você pode procurar educação na iniciativa privada. Agora, a nossa Constituição assegura uma ideia de universalidade em se tratando de educação e saúde, porque o Estado tem uma obrigação de fazer algo, ok? Então eles têm um caráter positivo, os direitos prestacionais têm um caráter positivo, ok? Nós também temos os direitos de participação, que tem tudo a ver com status ativos. E aí, pessoal, os direitos de participação, eles implicam a participação do indivíduo na vida política do Estado. Vou repetir, os direitos de participação implicam na participação do indivíduo na vida política do Estado. De que maneira o indivíduo vai influir no processo de formação da vontade geral? Isto é, de que maneira a minha vontade individual é capaz de influir na formação da vontade geral. Exatamente por isso se diz que eles têm uma natureza mista. Ora eles têm uma natureza negativa, ora eles têm uma natureza positiva. É dizer, ora o Estado não tem que fazer nada para respeitar a minha participação na vida política do Estado, ora o Estado tem que fazer tudo. Você quer ver? Olha, eleições. O grande exemplo, os direitos políticos são um grande exemplo de direito de participação. O que o Estado tem que fazer para respeitar os meus direitos políticos? Ele não tem que fazer nada. Agora, se eu quiser ir às urnas, se eu quiser escolher o meu representante, o que o Estado precisa fazer? O Estado precisa organizar eleições. Então, o mesmo Estado que, em regra, não pode fazer nada para respeitar o meu direito político, ele tem, além de não fazer nada, ele tem que fazer algo. E esse fazer algo nada mais é do que organizar o processo eleitoral, selecionar as escolas onde vão ocorrer as votações, selecionar quem serão os mesários, dispor sobre justiça eleitoral, fazer o processo de distribuição das urnas eletrônicas. Exatamente por isso se diz que eles têm uma natureza mista. Vocês querem ver como tudo faz sentido, como tudo fica mais fácil a partir do momento que nós estudamos essa classificação com base na teoria dos 4 status do Jelinek? Olha como faz sentido. Rafael, quais são as 4 espécies de direitos fundamentais consagrados explicitamente na Constituição Federal de 5 de outubro de 1988? São 4 espécies. Primeiro, os direitos e deveres individuais e coletivos, os direitos sociais, os direitos da nacionalidade e os direitos políticos. Estão junto com os direitos políticos também os partidos políticos, ok? São 4 espécies: direitos, deveres individuais e coletivos, direitos sociais, direitos da nacionalidade, direitos políticos. Os direitos e deveres individuais e coletivos, eles têm uma característica negativa. Eles exigem um não fazer algo do Estado. O Estado não tem que fazer nada para respeitar os direitos e deveres individuais e coletivos. Logo, os direitos e deveres individuais e coletivos, notadamente relacionados ao valor da liberdade, eles se relacionam de uma maneira predominante aos direitos de defesa. Por sua vez, os direitos prestacionais exigem o fazer algo do Estado. Eles estão muito mais relacionados ao vetor da igualdade, educação, saúde, transporte, assistência, lazer, saneamento básico. Veja, portanto, que os direitos sociais, constantes lá dos artigos 6º a 11 da Constituição, são direitos
prestacionais por natureza. Então, os direitos e deveres individuais e coletivos são predominantemente direitos de defesa, os direitos sociais são predominantemente direitos prestacionais. Rafael, ficou faltando os direitos da nacionalidade e os direitos políticos. Sabe o que os direitos da nacionalidade e os direitos políticos são? Direitos de participação. Porque a nacionalidade é o vínculo que liga o indivíduo à vida político-jurídica do Estado. A nacionalidade faz isso. Ela atrela o indivíduo a um Estado. A partir do momento que esse atrelamento é feito, esse indivíduo passa a titularizar direitos políticos, isto é, a capacidade de votar, a capacidade de participar do processo eleitoral, a capacidade de ser votado, as inelegibilidades absolutas, as inelegibilidades relativas, perda e suspensão de direitos políticos. Portanto, os direitos e deveres individuais e coletivos, que nós vamos ver oportunamente, são típicos direitos de defesa. Os direitos sociais, que nós vamos estudar oportunamente, são típicos direitos prestacionais. E os direitos da nacionalidade e os direitos políticos são típicos direitos de participação. Ok, meus amigos? Essa é a chamada classificação com base nos 4 status de Jelinek, ou classificação com base em Jelinek, como comumente costuma aparecer, ok? Vamos mudar aqui a temática, que eu gostaria de trabalhar com vocês a chamada eficácia horizontal de direitos fundamentais. Gostaria de trabalhar com vocês eficácia horizontal de direitos fundamentais. Deixa eu trocar aqui a lousa, limpar a lousa para que a gente consiga explicar. Vamos lá, vem comigo. Isso aqui também está caindo bastante em concursos públicos. Uma matéria absolutamente importante para você estudar a teoria geral dos direitos fundamentais. Rafael, que negócio é esse? O que é eficácia horizontal de direitos fundamentais? Só uma dica fundamental, tá? Isso também costuma aparecer em provas de direitos humanos. Da mesma maneira que você fala em eficácia horizontal de direitos fundamentais, em eficácia vertical de direitos fundamentais, em eficácia diagonal de direitos fundamentais, você costuma ver também falar-se em eficácia horizontal de direitos humanos, eficácia vertical de direitos humanos e eficácia diagonal de direitos humanos. Então, o raciocínio que a gente traz aqui para a nossa aula de Direito Constitucional pode ser aplicado também para a disciplina de Direitos Humanos. Mais uma prova da interdisciplinaridade do direito constitucional, ok? Então, a gente vê que os direitos fundamentais, eles podem ter 3 eficácias. Vamos colocar na lousa? Eles podem ter 3 eficácias. Primeiro, a eficácia vertical. Eficácias de direitos fundamentais, né? Então, primeira é a eficácia vertical. Depois, temos a eficácia horizontal, que é o objetivo principal da nossa aula de hoje, dessa nossa temática. E depois nós temos a eficácia diagonal. Vou explicar para vocês, fiquem tranquilos. Vamos comigo, volta aqui. Olha só. Como é que funciona? Em regra, tradicionalmente, as relações de direitos fundamentais sempre se operaram entre indivíduo e Estado. É dizer, presta atenção aqui na minha mão. O Estado está aqui em cima, ok? O indivíduo está aqui embaixo. Então, o Estado atribui direitos fundamentais para o indivíduo, para que o indivíduo utilize esses direitos fundamentais ou para exigir que o Estado não faça nada, ou para exigir que o Estado faça algo. Portanto, nós temos o Estado aqui em cima, o indivíduo aqui embaixo, ok? Nós temos, portanto, uma eficácia vertical de direitos fundamentais. Portanto, para que você conceitue no seu caderno, no seu notebook, a eficácia vertical dos direitos fundamentais nada mais é do que a relação de incidência dos direitos fundamentais entre indivíduo e Estado. Tem tudo a ver com a teoria do status com base em Jelinek que a gente acabou de estudar, ok? Então a eficácia vertical é isso. O Estado aqui em cima, mais uma vez, preste atenção na minha mão, o Estado aqui em cima, o indivíduo aqui embaixo. O Estado atribui direitos fundamentais para o indivíduo pega esses direitos fundamentais e utiliza ou para se defender do Estado, ou para exigir algo do Estado, ou para participar na vida política do Estado. Uma relação verticalizada, ok? Agora, notadamente após a Segunda Guerra Mundial, não por acaso pelo fenômeno da constitucionalização do direito. Lembre-se, quando a gente estudou na nossa aula sobre constitucionalismo contemporâneo, a respeito do processo do fenômeno neoconstitucionalista após o findar da Segunda Guerra Mundial, se começou a falar em uma eficácia horizontal de direitos fundamentais. Eficácia horizontal de direitos fundamentais. Prestem atenção aqui na minha mão.
nós temos o indivíduo de um lado e o indivíduo do outro, em uma posição absolutamente horizontalizada. É dizer, nós estamos partindo da premissa que as relações entre indivíduos também têm incidência de direitos fundamentais. Vou repetir, a eficácia horizontal nada mais é do que a relação de emanação de direitos fundamentais entre indivíduos. Rafael, você pode ser mais específico? Você está querendo dizer que assim, os direitos fundamentais não se operam apenas entre indivíduo e Estado? Eles também se operam entre indivíduo e indivíduo? Sim, exatamente isso. Quando você vai celebrar um contrato, você precisa respeitar certos vetores. Um contrato de locação, por exemplo. Você precisa respeitar certos vetores que independem de previsão no contrato, graças a esse fenômeno de eficácia horizontal. Olha que interessante, você pode constar o que for do contrato, mas se você não cumprir esse contrato com boa fé, se ambas as partes não cumprirem esse contrato com boa fé, esse contrato, invariavelmente, ele será passível de anulação. Você quer ver que interessante? Caso prático que já aconteceu. Se previu no contrato de locação, isso é muito comum para quem, inclusive, advoga, contrato de locação, quando você vai devolver o imóvel, o locatário tem que pintar, né? Pintar, passar uma tinta na parede para devolver no estado em que o imóvel se encontra. Olha o que aconteceu num determinado caso. O locatário devolveu o imóvel e não pintou. Aí o locador falou o seguinte, olha, você tinha uma obrigação contratual de pintar o imóvel para devolvê-lo. O que o locatário fez? Pois não, eu vou pintar o imóvel. O que ele fez? Ele pintou o imóvel, as paredes inteiramente de preto. O contrato não previa qual era a cor que você ia passar na parede do imóvel. Mas você pressupõe que na parede do imóvel residencial você vai passar uma tinta clara, um azulzinho claro, um verde claro, um branco, um salmão, um cor-de-rosa. São cores típicas de uma pintura residencial. Então, olha que interessante. Para efeitos contratuais, esse locatário que pintou as paredes do imóvel de preto cumpriu o contrato? Para efeitos contratuais, sim. A obrigação contratual é, você vai devolver o imóvel, você tem que pintar a parede do imóvel. Ele pintou, só que pintou de preto. Contratualmente ele cumpriu. Agora, será que ele agiu com boa fé? Será que houve boa fé na relação entre locatário e locador? É óbvio que não. Exatamente por isso, esse locatário ele pode vir ser obrigado a pintar novamente as paredes do imóvel, mas dessa vez em uma cor conforme as normas, as cores comuns que você pinta um imóvel residencial. Essa relação de boa-fé que se opera numa relação contratual nada mais é do que manifestação da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Um outro exemplo que pode ser dado de eficácia horizontal dos direitos fundamentais, inclusive conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, diz respeito a você observar o direito ao contraditório e à ampla defesa, também em julgamentos privados. Vou dar um exemplo para vocês. Um indivíduo, ele vai ser expulso de um clube. Pega um clube aí, um clube de esportes aí, que tem piscina, quadra de tênis, campo de futebol, você vai lá, um clube de passeio para você descansar. O indivíduo, ele praticou alguma infração, alguma falta, e ele está passível de expulsão do clube. O clube, hoje, em entendimento do Supremo, você não pode simplesmente expulsar essa pessoa sem assegurar ele o direito ao contraditório em ampla defesa. O direito ao contraditório em ampla defesa sempre foi estudado tipicamente pela ótica do direito público. O Estado, seja no processo judicial, seja no processo administrativo, deveria assegurar o direito ao contraditório em ampla defesa. E deve mesmo. Agora, também em eventuais julgamentos que se operam nas relações privadas, como o processo de expulsão de um associado de um clube, também você tem que respeitar contraditório em ampla defesa. Isso nada mais é. Veja que o clube não tem nenhuma relação estatal. É uma relação entre o clube e o seu associado passivo de expulsão. Isso nada mais é do que manifestação da chamada eficácia horizontal dos direitos fundamentais, ok? Fundamental que você entenda, também não vou me aprofundar muito nisso, existem algumas teorias, umas subdivisões da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Há quem diga que essa eficácia seria imediata, ou seja, a incidência se daria de uma maneira que dispensaria qualquer ato interposto, a própria Constituição seria o fundamento. Existe a teoria da eficácia, da incidência mediata, que exige um ato interposto entre a Constituição e as relações entre particulares, como um próprio contrato, conforme eu falei para vocês, ou como um devido processo legal também no âmbito privado, e existe a teoria da ineficácia horizontal, também conhecida como doutrina da State Action, que fala que, na verdade, as relações de direitos fundamentais não se operariam no âmbito privado, somente se operariam na relação entre Estado e indivíduo, ok? Vou falar mais uma vez essas teorias, essas três teorias.
Eficácia horizontal pode ser uma eficácia horizontal imediata, que dispensaria qualquer ato interposto entre a Constituição Federal e os indivíduos, ok? A própria Constituição funcionaria como uma espécie de contrato. Reparem bem na maneira que eu estou falando contrato. Existe a teoria da eficácia horizontal mediata, que exigiria, em sentido contrário, um ato interposto. A próprio contrato, olha, a Constituição assegura o dever de boa-fé, certo? Esse dever de boa-fé é um pressuposto natural do contrato. Então, esse contrato funcionaria como uma espécie de ato interposto. E existe a teoria da ineficácia horizontal, que vai falar o seguinte, ó, não tem nada disso. Relação de direito fundamental não se opera nas relações privadas, é só nas relações entre indivíduo e Estado. São 3 teorias que existem. Agora, como vocês viram, eu coloquei aqui na lousa uma terceira teoria, a teoria da eficácia diagonal. Nós vimos a teoria da eficácia vertical, ok? Nós vimos a teoria da eficácia horizontal. Agora, mais recentemente, notadamente no âmbito do direito do trabalho, portanto, se o seu concurso público, direito do trabalho e direito do consumidor, tá? Se o seu concurso público tem questões de direito do trabalho, se o seu concurso público tem questões de direito do consumidor, isso pode ser útil para você, reforçando mais uma vez a interdisciplinariedade do direito constitucional, nós podemos falar em uma eficácia diagonal. Olha a minha mão, pessoal, eficácia diagonal. Nas relações entre particulares, particulares que se encontram em posição de discrepância deveriam ser equiparados a fim de assegurar um processo justo de resolução da contenda. Portanto, olha o que acontece. Você tem aqui o particular numa situação de hierarquia superior sobre outro particular. Então, você tem um particular numa posição de hierarquia superior e um particular numa relação de hierarquia inferior. O que você faz para assegurar o tratamento justo entre os dois? Você promove uma equiparação entre os dois particulares. Nada mais é do que uma manifestação do princípio da igualdade sob o seu aspecto substancial. É aquilo que você sempre aprendeu como tratar desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. E por que essa matéria de eficácia diagonal costuma aparecer em provas de direito do trabalho e provas de direito do consumidor? Simples, meus amigos. A eficácia diagonal é muito utilizada nas relações em que existe um empregador em uma posição econômica e uma posição política vantajosa sobre os demais empregados. O empregador está aqui em cima, o empregado está aqui embaixo. A Justiça do Trabalho nada mais é, ela tradicionalmente é pró-empregado. Então o que você faz? Você faz uma equiparação entre o empregador e o empregado para que ambos postulem em condições mais justas, mais paritárias no âmbito da Justiça do Trabalho. No direito do consumidor é exatamente a mesma coisa. Você tem os grandes fornecedores, você pega aí, sem fazer qualquer propaganda, você tem as Casas Bahia, por exemplo, é um fornecedor muito grande, eles são uma empresa enorme, e você tem o consumidor, pode ser o consumidor vulnerável, digamos assim, que não tem contato aos meios de defesa do consumidor. Ele recebeu um produto que veio com defeito, ele quer reclamar esse produto, ele quer devolver esse produto, ele quer receber o dinheiro de volta, ele quer o abatimento do preço. Olha só, então você tem aqui um grande fornecedor, uma grande empresa em posição superior, e você tem o consumidor em uma posição, notadamente consumidor vulnerável, em uma posição inferior. O que você faz? Você faz uma equiparação entre essas duas partes a fim de garantir uma certa paridade de armas. São várias manifestações, notadamente a inversão do ônus da prova. Você manda aprovar aquele que tem mais condições de provar. A inversão do ônus da prova nada mais é do que um exemplo clássico de manifestação de eficácia diagonal dos direitos fundamentais, ok? Portanto, nós vimos aqui nessa nossa aula de Teoria Geral dos Direitos Fundamentais aspectos introdutórios para que a gente possa entrar com a mais absoluta tranquilidade na análise dos direitos fundamentais em espécie. Vimos a classificação com base em Jelinek e agora no finalzinho nós vimos as teorias a respeito das eficácias dos direitos fundamentais. Vimos a teoria da eficácia vertical, vimos a teoria da eficácia diagonal, que por sua horizontal, desculpem, que por sua vez subdivide em 3 teorias, e vimos agora a teoria da eficácia diagonal. Lembre-se dos sinais que eu faço aqui, vertical, horizontal, diagonal, para você lembrar na hora da sua prova do seu concurso público, ok? Muito obrigado pela gentileza da sua atenção, um grande abraço e até a próxima.